Fala galerinha, mais uma vez estamos aqui, o trio Parada Dura da história. Tempos de pandemia, tempos de estudar, belezinha? Eu, professor Rafael Nascimento. Eu, professor Rodrigo Bueno, tamo junto, galera. Eu, professor Paulo Evandro, vem com a gente. Exatamente, galerinha. Na última aula nós falamos da Revolução Industrial. Aquela Revolução Industrial, né, que teve duas fases, inclusive. Uma no século XVIII, ali, né, principalmente na Inglaterra, que depois vai se expandir para outros países europeus ao longo do século XIX. Percebam que essa Revolução Industrial vai gerar uma grande disputa entre aquelas principais potências europeias. Essa disputa, né, nós chamamos de imperialismo, que vai desembocar também na chamada Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Então nós podemos dizer que nós temos um mundo em disputa, não é mesmo, professor? É verdade, Rafa. E quando a gente começa a falar de imperialismo, a gente já parte para um conceito bastante básico, né, mas que é extremamente importante. O imperialismo a gente pode caracterizá-lo como o domínio que uma nação vai exercer sobre a outra, falando de uma maneira bem simplória. E esse domínio ele pode ser de que maneira? Política, econômico, social, cultural. E dessa maneira, cara, os países imperialistas europeus, principalmente os europeus, né, não podemos esquecer que nós vamos ter o imperialismo dos Estados Unidos neste mesmo período, no século XIX. Né? No século XIX nós vamos ter o imperialismo japonês também, que vai começar a ganhar força. Lembrando que tudo isso vai desembocar com a Primeira Guerra Mundial, cara. E não só com a Primeira Guerra Mundial, mas podemos dizer que os resquícios do imperialismo, da Primeira Guerra, vai jogar tudo lá para a Segunda Guerra Mundial. Então veja que o período ele vai ser completamente longo e nós vamos ter várias ligações, várias sinapses sendo feitas aí. Então quando a gente fala, por exemplo, do imperialismo sendo o domínio de uma nação sobre outra, a gente vê, cara, que países imperialistas europeus começaram a buscar, lá na Revolução Industrial, né, na Segunda Revolução Industrial, uma série de coisas que haviam praticamente sido ficaram para trás. Por exemplo, eles vão começar a buscar algumas coisas como matéria-prima, mão de obra barata, escoamento populacional, áreas de influência, cara. Então esses caras, os imperialistas europeus, eles vão buscar cada vez mais as suas riquezas. Por exemplo, a Inglaterra, suas jazidas, que eram extremamente fortes no século XVIII, elas começam a rarear. Então os caras eles precisam buscar novas áreas de influência, eles precisam buscar novas regiões para extrair ali a sua matéria-prima. E um outro ponto muito importante que cabe ressaltar é que quando a gente fala de imperialismo, a gente não pode deixar de fora a unificação tardia de Itália e Alemanha, esses dois países que chegaram por último na brincadeira, mas vão começar a fazer um processo de dominação bastante pesada. Inclusive, podemos lembrar, por exemplo, que a Alemanha vai fazer ali uma guerra contra a França, num processo que fica conhecido ali como Guerra Franco-Prussiana. Nesse aspecto, a gente já vai ter aí um dos pontos ligados, cara, a Primeira Guerra Mundial, que vai levar aí ao revanchismo da França contra a Alemanha, chamado revanchismo francês. Então a gente tem inúmeros aspectos que vão fazer com que o imperialismo, né, culmine aí com a Primeira Guerra e esse processo totalmente entrelaçado um com o outro. Não é isso não, professor Paulo? É isso aí, Bueno. E quando a gente fala de imperialismo, cara, a gente tem que ressaltar algumas coisas muito importantes, né? Principalmente relacionadas às potências europeias junto com os Estados Unidos e Japão. Então, lá no século XVI, a gente tinha o colonialismo, né? Quando os caras iam com essa expansão da fé cristã, essa cultura e tal, enfim, muitas vezes chegavam, impunham e tal, enfim, massacravam populações locais. Quando chega no final do século XIX e no século XX, essas mesmas potências europeias, elas percebem que era muito mais vantajoso financeiramente, né, levar aquilo que eles tinham para vender, né, ou seja, o capitalismo e tal, seus produtos, do que fazer guerra. Quando a gente fala de imperialismo, como você já destacou muito bem, Bueno, a gente não pode esquecer de três fatores importantes. Ou seja, eu vou em busca de matérias-primas para produzir aquilo que eu estou, né, afim, que eu quero. Eu vou em busca de mão de obra farta e barata. E eu vou em busca para vender aquilo, o excedente, né, o que eu não quero mais, ou então um excedente populacional. Vale ressaltar que nesse momento aí a gente vai ter de novo uma nova fase da Revolução Industrial. Só que dessa vez o homem, ele inventa o telefone, ele precisa da fibra ótica. O homem, ele inventa o carro, ele precisa da borracha, enfim, ele precisa do combustível, né?
para colocar o seu motor para funcionar. Ele inventa um avião. Ele inventa uma série de produtos que essas matérias-primas estavam justamente nesses 3 continentes. Os 3 As que a gente fala. África, Ásia e América. Então, era importantíssimo, é claro, essa busca por mercados consumidores, essa busca por matérias-primas e, é claro, essa zona de influência cultural, social e política. Quando a gente fala do imperialismo, como você também já ressaltou, Bueno, ele vai ser um dos grandes fatores geradores da Primeira Guerra Mundial. E por quê? Porque, de novo, a gente tem o quê? França, Inglaterra, que já botaram as suas mãozinhas lá, tanto é que a gente está vendo na charge aí, né, os tentáculos ingleses em boa parte dos países da África e da Ásia. Como você ressaltou, a Alemanha e a Itália são as últimas a se consolidar, então chegaram na festa atrasada, e, é claro, vai ficar ali com o que sobra, e aí vai gerar o quê? Um resquício de birrinha, de briga. E isso vai gerar o quê? A chamada corrida armamentista. E, é claro, isso vai levar a uma guerra. Então, o imperialismo ele foi um dos principais fatores, não só de uma guerra, mas um dos principais fatores de dominação, né, do homem europeu sobre os outros. Então, ele levou a justificativa, né, a missão civilizatória, o fardo do homem branco, porque nós, europeus, somos superiores a vocês, o darwinismo social. Então, é um período muito conturbado e, ao mesmo tempo, é um período de grande desenvolvimento tecnológico do século XX. Beleza? É verdade, cara. E a gente tem essa imagem, né? Como você falou muito bem, professor Paulo, o fardo do homem branco, cara. Quando a gente começa a falar dessa ideia do fardo do homem branco, né? Quando o Kipling ele faz aquele poema, né? Que para muitos ele tem um quê de etnocentrismo, ou seja, a questão dos europeus se julgarem superiores, né? Culturalmente falando. E os europeus já tinham essa ideia, né? Se a gente for colocar aqui o que seria esse fardo do homem branco, né, de uma visão bastante geral. A gente tem ali que o branco europeu, o caucasiano, esses caras eles eram culturalmente superiores a africanos e asiáticos. Então, desta maneira, o que esses caras visavam? Qual era a ideia desses caras? Levar cultura, levar desenvolvimento para os povos asiáticos e africanos, beleza? Que dependiam muito dos europeus, essa era a visão dos caras. E um detalhe importante, Rafa, professor Paulo, essa imagem, cara, essa imagem ela é icônica. Nós temos aí Mussala, que era um seringueiro, né, e ele teve a sua aldeia invadida, né, cara? Na época, esse cara está no Congo, né, o que nós chamamos de Congo belga, uma das maiores atrocidades que a história já viu. Leopoldo II ele tinha um controle sobre a região do Congo, né, e acreditava-se, pelo menos era isso que chegava para os europeus, fora da região ali do Congo em si, chegavam coisas maravilhosas, ou pelo menos eram retratadas coisas maravilhosas, mas as atrocidades aconteciam lá dentro. Né? Uma exploração de Leopoldo em cima do marfim, em cima dos diamantes, em cima também ali das seringas, né? da produção da borracha. E isso tudo, cara, levou a um processo de mutilação, um processo de podemos dizer assim, cara, de destruição da região, né? E aí a gente tem ali, cara, Mussala, que era um seringueiro, ele traz envolto ali a uma folha de bananeira, ele traz ali as mãos e os pés de sua filha pequena, que haviam sido tiradas justamente por conta dessa, vamos dizer assim, né, cara, dessa volúpia, dessa loucura do homem pelo poder, pela riqueza, pelos produtos que poderiam ter. E Leopoldo II, cara, manda fazer toda essa atrocidade ali. E Mussala, ele vai denunciar, ele vai fazer uma denúncia, ele vai levar isso tudo, a mão de sua filha, né, cara, essa ideia desse processo tão perverso para Alice Harris, né, que era uma missionária inglesa, batista, né, protestante, então, para que ela pudesse divulgar isso para fora da Bélgica, né, para fora do Congo, né, e, consequentemente, chegando ao ouvido ali dos europeus para que eles pudessem saber o que realmente acontecia naquela região. Pesado, viu, cara? Muito pesado. Barbaridade, professor. Pois é, Bueno, vale destacar aí nesse ponto aí que você está falando, que o europeu mesmo, quando ele chega na África, um outro detalhe interessante é que ele não vai respeitar as fronteiras étnicas e culturais, né? Ou seja, o cara chegou, dividiu e falou assim, ó, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só que ali havia uma divisão cultural e étnica, né? Tanto é que depois você vira uma salada de fruta toda na África, né? Eu tive contato com um africano há um tempo atrás. E era impressionante que o cara falava 3 idiomas, assim, tipo, ele falava o francês, ele falava o inglês, ele falava o holandês.
E aí, quando eu fui perguntar assim, por que ele falava esses idiomas, a resposta era simples. Ele falou assim, olha, Paulo, onde eu morava era uma zona de influência francesa, então, né, eu cresci falando francês, a minha língua mãe. E aí, quando eu fui para a faculdade, eu fui para uma outra região do país, onde era uma área de dominação inglesa. E depois de formado, fui trabalhar numa empresa de tecnologia, que era uma zona de influência, onde tinha muitas empresas holandesas. Então, assim, o cara, ele falava 3 idiomas, e sem contar que ainda falava os dialetos locais. Então, isso é muito louco. Por quê? Porque ele não respeitou. E depois, né, que o europeu foi lá e pegou tudo e foi embora, e aí deixou a bagunça para que o africano resolvesse. Então, a gente vai ter vários conflitos dentro da própria África por conta disso. E tem um fato muito curioso que depois eu quero explicar aqui, né, no finalzinho. Ou seja, as consequências, principalmente para a França, né, e para a Inglaterra, dessa colonização, na verdade, dessa neocolonização, né, do século XX. Belezinha, professor. E daí fica evidente nessa Conferência de Berlim, 1884, 1885, em que essas principais potências europeias praticamente fatiaram, né, o continente africano em diferentes proporções, sem levar em consideração nenhuma observação cultural, não levando em consideração seus elementos étnicos, seus elementos linguísticos. Consequentemente, nós temos um verdadeiro samba do crioulo doido aí na África, não é mesmo? Então, observem aí, em nome do progresso, em nome da chamada civilização europeia, o que nós podemos ver aí, né, como consequências violentas e drásticas para essa, né, civilização. E daí é interessante observar, ironicamente, é um momento de grande desenvolvimento intelectual, de grandes invenções tecnológicas, o momento da eletricidade, né, o momento de automóveis, né? Não é à toa que nesse momento o petróleo é a principal energia utilizada por essas potências europeias, uma vez que a primeira, né, eles utilizavam principalmente o carvão mineral, né? Então, frente a esse grande desenvolvimento tecnológico, industrial e disputa entre as grandes potências europeias principalmente, além do Japão e dos Estados Unidos, nós temos aí o que ficou famoso como Belle Époque, ou seja, em francês, um período de, né, grande prosperidade e progresso. Então, em nome do progresso, nós podemos ver aí, né, como era bastante custoso para a África e para a Ásia. E não podemos esquecer que, se nós estamos falando de avanços tecnológicos científicos, nós também falamos, né, de uma grande arma bélica. Consequentemente, a Primeira Guerra Mundial vai ser, né, avassaladora, uma vez que o poder de destruição, devido a esses avanços científicos também na indústria bélica, vai ser muito maior. Não é mesmo, professores? Sim. Verdade. Rafa, vale só ressaltar também um ponto aí, quando fala dessa Belle Époque na França, né? É que o francês sempre se coloca ali como superior. Uma vez também conversando com o francês, ele falando, né? Porque nós franceses nunca aceitamos a escravidão aqui porque somos um povo evoluído e tal. Na França nunca houve escravidão. De fato, né? Mas financiaram a escravidão na África e ganharam muito dinheiro com isso. Aliás, os franceses e ingleses, né, ganharam bastante dinheiro com a escravidão e, é claro, a exploração desses povos. A Batalha da Argélia ali foi uma das mais cruéis, uma das mais violentas. Né? Fica Sim. aí a sugestão do filme. O filme retrata a tamanha crueldade que é isso. A gente está falando do século XX, há 60 anos atrás. Né? Então, por isso que é importante observar como que esse neocolonialismo ele vai perdurar até mesmo, né, ao longo da década de 60 do século XX, galera. Sim. Não é à toa que nós falamos que a década de 60 é uma década africana, uma vez que diversos países da África se tornam independentes em 1960. Olha só, né, aí as consequências desse processo de imperialismo, né, nessa região, ok? Na conferência de Bandung, né, fica bem claro, né, cara, que vai ser algo que a gente vai falar futuramente. E é interessante, né, Rafa, porque a gente fala de imperialismo e a gente citou aí a Conferência de Berlim, né, a partilha do continente africano, e a gente começa a ver que essa partilha do continente africano ela vai ter consequências gravíssimas, né, cara? Uma delas aí a gente vai ter a questão da dominação, por exemplo, dos ingleses, né, a África do Sul, e esse processo de dominação vai culminar mais tarde com um processo de segregação racial fortíssima, extremamente pesada, cara. Vai ficar conhecido aí como o apartheid, né? Que
eu até convido os senhores para que a gente possa fazer um novo encontro e falar especificamente sobre o apartheid e também sobre o processo, né, dos clanos dos Estados Unidos, da segregação racial nos Estados Unidos, fazendo aí uma ponte entre esse processo todinho. Que vai ser interessante, que a gente vai chegar aí até a falar também de Mandela, né, entre outros grandes ícones aí que defenderam um mundo mais igualitário, um mundo para todos, né, cara? Então não perca, galerinha, nós teremos uma aula exclusiva para falarmos sobre a questão racial, né? No Brasil, na África, nos Estados Unidos e no mundo, belezinha? É extremamente importante combater esse tipo de doença social que é o racismo. E na Ásia, professor, o que nós podemos falar aí, né, da Índia, um caso tão emblemático, frente ao imperialismo britânico? Né? Se você falou do Mandela, eu me lembrei aqui daquele carinha franzino, sensacional, chamado Mahatma Gandhi. Eu particularmente sou, né, fã desse cara. Outro ponto bastante interessante, né, Rafa? Que quando a gente fala da Índia, a gente tem que lembrar que, como você colocou e ressaltou aí no slide, é um protetorado inglês, né? Uma forma aí de dominação ligada ao imperialismo. Qual é a ideia do protetorado? O que significa, basicamente? Vamos colocar também numa linha bem simples, bem básica, para todo mundo entender. Quando a gente fala de protetorado, quer dizer que o líder local, praticamente, ele não vai ser retirado, né? Mas a região ela vai ser dominada, vai ter uma posse ali vamos dizer assim, do novo colonizador. Um acordo, né? Um acordo com a elite local. Uma espécie de uma negociação. Isso. É aquela negociação onde só um lado ganha praticamente, né? Onde você tem aqueles poucos que se dão bem. E, de certa forma, nós vamos ter aí, neste processo lá na Índia, cara, toda uma força dos ingleses, por conta também do desenvolvimento das suas indústrias, da manutenção da venda dos seus produtos, né? Produtos esses que muitas vezes vão influenciar até em outras regiões. Não podemos esquecer que a Inglaterra, lá na primeira Revolução Industrial, ela tinha uma forte indústria têxtil. E agora o que ela vai fazer? Ela vai impor essa indústria têxtil justamente ali para os indianos, né? Tanto que o Rafa citou aí Mahatma Gandhi. Quando a gente falar de Mahatma Gandhi mais à frente, nós vamos ter que lembrar do movimento pacifista que ele faz, né, cara? Aquele movimento onde ele retira toda praticamente sua roupa. Não vou usar tecido inglês, jamais, não vou usar esse gary-gary, né? E aí ele acaba ali utilizando apenas aquelas vestimentas que o caracterizou e o marcou bastante, que é aquela roupa branquinha, aquela, né, aquela tanguinha. Podemos dizer tanguinha, vamos falar assim, né, para ficar bem popular. A Índia era vista como o coração do Império Britânico, de tão importante que era, né, para esse poderoso império. Professor Paulo, e o que nós podemos falar sobre a China, né? Essa imensa região também que foi dominada, né, em especial aí mais uma vez, vejam bem, Inglaterra. Rafa, falar da China particularmente vem a Guerra do Ópio, né, cara? O chamado dividir para dominar. Então os ingleses utilizaram essa tática aí na China, né, para poder entrar e fazer comércio com os chineses, e aí acabou dividindo a população. Aproveitou-se que na China já havia também uma espécie, né? Uma espécie não, havia uma desigualdade social, muitos chineses viviam na pobreza, então se aproveitaram disso e espalharam ópio, né, na população chinesa. Aliás, uma das guerras mais absurdas que houveram aí nesse processo de imperialismo, onde crianças acabaram sendo vitimadas e por conta de uma coisa tão simples, né? Uma forma que a Inglaterra achou de entrar na China para fazer o comércio. Então, algo muito, muito feio, inclusive, né? Pegou até mal, assim, depois para os próprios ingleses. E é claro, e é muito engraçado quando a gente fala do caso da China especificamente, é que a gente falou aqui no início do vídeo que as potências europeias, né, elas estavam disputando territórios na África e na Ásia, mas quando chegaram na China, eles acabaram se unindo, né, para entrar na China e poder render os chineses, vamos dizer assim, depois fatiaram. Uma parte ficou para os portugueses, outra parte ficou para os ingleses, outra parte ficou para os franceses, para os russos. Enfim, tudo em nome do dinheiro, né? Tudo em nome do poder. Então, a China, a Guerra do Ópio é uma das coisas mais absurdas, né? Sem noção, como a gente diria hoje, assim, na história do imperialismo. Completamente sem noção. E daí, além dessas potências europeias, como os professores destacaram, nós tivemos também na Ásia, né, um país que se prontificou a conquistar territórios, né, que é justamente o Japão. E daí é interessante observar, o Japão nesse momento vai viver a chamada Era Meiji. A Era Meiji é um processo de ocidentalização,
Porque até então, ainda hoje, nós sabemos que a cultura japonesa é extremamente tradicionalista, né? Ela valoriza toda uma tradição cultural dos seus antepassados. E daí é interessante que vai ser um momento de abertura a esse mundo ocidental. Consequentemente, né, vai ter um processo de expansão, né, ali naquela região do Pacífico. Tanto é que ainda hoje há uma grande rivalidade entre os japoneses e os chineses. É uma grande ofensa você confundir um japonês com um chinês, por exemplo. Porque esse conflito ali na região asiática, né, vai desembocar em conflitos outros, tanto na Primeira Guerra Mundial quanto na Segunda Guerra Mundial. Então vejam que ali também vai ser, né, um barril de pólvora, assim como, né, a famosa questão balcânica ali no leste europeu. Hein, Rafa, a gente não pode esquecer, cara, que na Era Meiji a gente vai ter aquela situação, né? O imperador derrotando algo que ficou marcado ali, que era o shogunato, né, cara? Exatamente. Então você vai ter, só para lembrar para a galera aí, o shogunato, que a gente pode feudalismo. Feudalismo japonês, né, cara? Que era bem semelhante ao processo feudal que acontecia, onde você tinha um chefe shogun, enfim, né? Mas que fica bem caracterizado que a gente vai ter essa disputa entre o shogun, né? Não é o lutador de UFC não, hein, professor? Ah, fique claro, né? Exatamente, bem lembrado, professor Bueno. E daí, além, né, do Japão como uma potência asiática, nós também temos aqui nas Américas USA, United States of America. É interessante observar que os Estados Unidos, após, né, a sua guerra de secessão, que é uma guerra civil, consegue, após a imposição do Norte, né, que era mais industrializado, mais potente economicamente, acaba se baseando na famosa doutrina Monroe, que é a América para os americanos, e naquele próprio Destino Manifesto, que é uma espécie, né, de uma crença de que os Estados Unidos tinham ali tudo para se tornar a maior potência mundial. Então a gente começa a observar que os Estados Unidos acabam se impondo sobretudo naquela região, como eles acreditavam que já era o seu famoso quintal, América Latina. Não é à toa que nesse momento a gente tem uma dominação até mesmo militar, né, nessa região da América Central, em Cuba, por exemplo, Nicarágua, Panamá, né, a gente consegue observar aí uma presença baseada no famoso corolário Roosevelt. Né? O presidente Theodore Roosevelt, nesse momento, ele vai utilizar sua famosa política do Big Stick, né? Speak softly, but take a big stick. Ou seja, sempre fale suavemente, mas, né, se necessário for, sempre carregue o seu grande porrete. Não é mesmo? Então é interessante observar como que os Estados Unidos, desde o final do século XIX, não é mesmo? Não só a partir do século XX, como muitos imaginam, desde o final do século XIX, já havia sim, né, um imperialismo norte-americano. A atuação dos Estados Unidos, por exemplo, na famosa Guerra Hispano-Americana, é um exemplo disso. Não é à toa que, ao longo das primeiras décadas do século XX, nós teremos um sentimento anti-Estados Unidos muito forte em diversos países latino-americanos, sobretudo na América Central. Né? Não nos esqueçamos que Porto Rico, por exemplo, acaba virando um protetorado também, né, dos Estados Unidos. Não é mesmo, professor? Verdade, por volta de 1898, fim do século aí, né? Fim do século XIX, então os Estados Unidos já chegam bastante forte no início do século XX com todo esse processo de dominação, né, cara? Queria ressaltar, cabe fazer uma lembrança que a gente estava falando de imperialismo, e aí o professor Paulo ele mencionou a questão da Guerra do Ópio. Só para que a gente possa recordar e a gente fazer logo uma ponte bem bacana, a gente não pode esquecer de uma consequência que foi o Tratado de Nanquim, que ali está ressaltado. Dentro do Tratado de Nanquim, a gente tem algo que está aqui muito próximo, né, da nossa sociedade, que foi a devolução de Hong Kong para a posse da China, né, cara? Então a gente tem algo que aconteceu lá no século XIX que só vai terminar praticamente, ou seja, aqui no século XX, né? Bem Exatamente. Próximo do que nós estamos. Em 1997 você tem a devolução desse território. Então veja, que como o professor Paulo, como o professor Rafael colocou, nós temos aí uma série de eventos que aconteceram, mas que eles vão terminar aqui meados professor, do século XX. Se liga, aqui na América do Sul tem um protetorado francês. Opa!
Só pra gente ter Verdade. ideia, galera, século XXI, nós estamos aqui na América do Sul, Guiana Francesa é um exemplo, Podemos dizer, né? desse resquício aí. Uma colônia francesa, né? Podemos dizer. Exatamente. Então, né, finalizando aí, galerinha, né, nós trouxemos uma charge entre aqueles civilizados europeus, os famosos gentlemen, britânicos principalmente, né, diziam aí, dobro e aposto o sudoeste daquela minha colônia africana ali. Né? Então, muitas vezes, como nós falamos do Leopoldo II, né, ele tinha o Congo belga como propriedade sua, propriedade individual. Né? Só para a gente ver o tamanho de imposição, né, baseado em interesses econômicos, baseado em interesses políticos, territoriais. Bem, mais uma vez, né, agradecemos aí a presença de vocês aqui. Siga lá nosso canal, né, Rafael Nascimento Gomes no YouTube, e também agora nós temos uma página aí no Facebook que é o Trio Parada Dura da História. Mais uma vez, né, agradecemos aí e não perca, amanhã nós vamos começar o famoso bate-papo, não é mesmo, professores? Olha só, vocês nem gostam de um bate-papo, hein? Verdade, é verdade. Amanhã a gente vai ter um bate-papo bem interessante. Acho que vale a pena você ficar ligado, ficar esperando aí essa aulinha, porque vai ser bacana, hein? Vai ser um bate-bola bem legal, galerinha. Professor Paulo, quem vai ser o nosso convidado especial de amanhã? Um grande brother, um grande amigo, irmão aí, professor Tiago Diana, professor de História e Sociologia. Parceirão. Exatamente. E amanhã a gente vai falar desse filme aí, bastante polêmico, bastante reflexivo, que é O Poço. Se você não viu, veja lá que amanhã a gente vai comentar sobre ele. Mais uma vez, brigadão, né? Valeu, professor Paulo, valeu, professor Rodrigo. Bueno, até mais. Grande abraço. Valeu, galera. Tempos de pandemia, tempos de estudar. Abraço.